Olá, boa noite. Imagine um lugar onde o clima é sempre de primavera. As pessoas se comunicam numa linguagem sem palavras, só assobios. E atravessam montanhas se equilibrando numa vara. Ilhas Canárias, um paraíso que atrai o mundo. Um pedacinho da Espanha bem próximo à costa da África. O solo é vulcânico e às vezes muito quente. Dá até para fazer um churrasquinho. O vinho, outro milagre, extraído de uvas que nascem no meio da lava. E as praias lindíssimas. Numa delas, a areia parece pipoca. O mais surpreendente, neste litoral, toda nudez é permitida. Um desafio para a nossa equipe. Como mostrar isso para vocês? O programa desta noite é uma coprodução do Globo Repórter com a RPC, a afiliada paranaense da Globo. O solo vermelho lembra Marte. A superfície acinzentada, a Lua. Algumas plantas parecem coisas de outro planeta. Mas ainda não fomos assim tão longe. As Ilhas Canárias, um território autônomo que pertence à Espanha, nasceram de erupções vulcânicas no fundo do Oceano Atlântico, há milhões de anos, bem pertinho da costa do Marrocos, na África. Os primeiros habitantes das Canárias foram os aborígenes vindos do norte da África e que podem ter chegado aqui 2.000 anos atrás. Mais tarde, navegadores europeus e africanos também passaram pelo arquipélago, mas foram os espanhóis que conquistaram e colonizaram as ilhas e ainda as defenderam de inúmeros ataques piratas. Hoje, viajantes do mundo todo continuam a aportar nessas ilhas. Mas aquele desejo de conquistar novos territórios ficou no passado. A riqueza que esses visitantes buscam está na paisagem de cinema, no conforto de uma sociedade moderna e especialmente no clima, que é considerado um dos melhores do planeta. É o arquipélago da eterna primavera. 8 ilhas que partilham da mesma origem, mas que por causa da diferença de idade de milhões de anos, ficaram com características muito diferentes. E o que mais chama a atenção são os vulcões, que se espalham por toda a parte. Para explorar este cenário tão rico, navegamos mais de 20 horas, passando de uma ilha a outra. E percorremos quase 2.000 quilômetros de estradas lisinhas, mesmo em locais praticamente desabitados. São 7 horas da manhã, o dia ainda está ficando claro, mas hoje o dia promete, porque nós vamos ao ponto mais alto da Espanha, ao Monte Teide, que fica a 3.718 metros acima do nível do mar. Nós estamos saindo da cidade de Los Cristianos e quem vai nos conduzir até lá é o Oliver, o nosso guia. Podemos ir? O Teide é um vulcão. Fica na ilha de Tenerife, a maior delas, e é tão alto que pode ser visto de longe, até das ilhas vizinhas. Vamos subindo a montanha por uma estrada sinuosa, cortando pequenos vilarejos. Em poucos minutos, o clima já é de serra. Olha, o Oliver parou com a gente num lugar que tem um pinheiro gigante. 45 metros de altura. O diâmetro, 9 metros e 36 centímetros. É grande mesmo, né, Oliver? Sim, é muito grande. Muito gigante. Sim, muito grande. É considerado um dos pinheiros mais velhos de toda a Europa, com 900 anos. Um furo no tronco da árvore e um pouco de imaginação criaram uma superstição bem ao gosto do misticismo do povo canário. Ele diz que isso daqui é conhecido como a Boca da Bruxa. As pessoas fazem seus desejos, escrevem e põem a mão lá dentro. Ai, que aflição que dá isso aqui. Interessante, está até meio invernizado aqui, de tanto que as pessoas tocam. Boca da Bruxa. E não é que parece mesmo?
Mas, pra gente, a bruxa parecia estar solta em outra situação. Por razões meteorológicas, o teleférico permanecerá fechado no dia de hoje. Não é uma boa notícia. De momento, não. De momento, não, mas a coisa pode mudar. Seguimos viagem e, conforme a altitude aumenta, os pinheiros que formavam uma grande floresta vão ficando menores, mais esparsos, até que somem de vista. Chegamos ao Parque Nacional do Teide e aqui já é uma paisagem totalmente diferente, já não há tanta vegetação. O que nós vemos aqui na nossa frente é lava de vulcão e o melhor de tudo, dá para ver que o teleférico voltou a funcionar. A paisagem é árida, quase sem vida. As montanhas à nossa frente são 2 vulcões que começaram a se formar há milhares de anos. O Pico Velho e o Monte Teide, o mais alto. A mancha escura é lava da última erupção, mais de 200 anos atrás. A estação do teleférico fica a 2.300 metros de altitude e é muito movimentada. O Parque do Teide recebe 3 milhões de turistas por ano. Para impedir atropelos, o teleférico transporta só 2.000 visitantes por dia, todos com hora marcada. É uma viagem rápida. Em apenas 8 minutos, subimos mais de 1.300 metros. Quanto mais vai subindo, dá aquela pressãozinha no ouvido. Nós já estamos bem acima das nuvens. Mas para chegar ao cume é preciso subir mais um pouco. Desta vez a pé. A trilha é curta, só 700 metros, mas muito difícil. Aqui temos que andar devagar, porque estamos numa altitude considerável. Há pouca pressão, as partículas de oxigênio estão mais separadas. Quando tomamos ar, chega pouco oxigênio. Com o ar rarefeito, o cansaço aparece mais depressa. Que vento, hein? Aproveitar para respirar esse ventão que está entrando aqui, que realmente vai... Parece que o corpo vai ficando mais pesado. O acesso a esta trilha é ainda mais restrito por questões de segurança e de conservação da área. São apenas 200 autorizações por dia. O que não tem limite é o esforço dessa turma. Foi só na descida. Comecei a sentir uma dorzinha, pus a joelheira, mas não é nada. Eu tive que parar algumas vezes no caminho, mas é fantástico. O Monte Teide é o 3º vulcão mais alto do planeta, mas a montanha onde ele surgiu já foi maior. Esta cadeia rochosa fazia parte da encosta de outro vulcão que tinha pelo menos 4.000 metros de altura, mas acabou desmoronando. Para quem decide explorar o teto da Espanha, o segredo está em respeitar os próprios limites. Deu uma tontura agora. Vi o mundo girar. A gente vê o mundo girar literalmente. Mas quando você olha assim, que você subiu tudo isso, nossa, é sofrido. Nossa. É a cratera. Aqui estamos, Dulcinea. Cheguei! Todavía não. Ainda não? Não, ainda não era o fim do caminho. Esta é a cratera do Teide, quase no topo da montanha. O que é este cheiro forte? Esse cheiro é das emanações de enxofre. Essas manchas amarelas que vemos são restos de ácido sulfídrico. Quando neva no inverno, ela derrete e escorre para o interior da montanha, onde ainda está quente. Essa água evapora e, quando volta à superfície, arrasta junto enxofre e outros elementos químicos. Neste outro ponto, podemos ver e sentir o vapor. São as fumarolas vulcânicas. Qual é a temperatura?
80 graus normalmente. 80 graus. Quase queima a mão. Queima a mão. Queima a mão. Muito quente mesmo. Mais acostumados com a altitude, chegamos ao ponto mais alto. Estamos no topo da Espanha. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. 3.718 metros acima do nível do mar. Daqui a gente tem uma visão 360 graus da ilha de Tenerife. É incrível. E não é por nada, não, que este é o parque nacional mais visitado de toda a Europa. A diversidade de paisagens das Ilhas Canárias é tão grande que parece não caber num único lugar. Fuerteventura, a mais antiga das ilhas, é a que tem o maior número de praias. São mais de 80. Não é por nada que Fuerteventura tem este nome. Aqui o vento é forte mesmo. E se para alguns o vento incomoda, atrapalha, aqui não. É o ingrediente principal para quem gosta de praticar esportes radicais. Esta é a praia de Sotavento. Na maré baixa, são 9 quilômetros de uma faixa de areia que chega a 300 metros de largura. Na alta, a água do mar forma uma lagoa, onde os menos habilidosos aprendem a se equilibrar nas pranchas, enquanto lá fora, no mar aberto, os craques voam sobre as ondas. É tanta gente que as velas formam um enxame no horizonte. Fuerteventura é também a ilha que está mais perto da África. Talvez por isso há quem diga que a areia daqui venha do Saara, que fica a apenas 100 quilômetros. Mas o máximo que o vento traz do deserto é uma poeira fina, a calima, que, em alguns dias, encobre a paisagem. A costa definitivamente é o que diferencia Fuerteventura das demais ilhas do arquipélago. São mais de 150 quilômetros de praias, de um mar azul turquesa e praias de areias fininhas. Nem todas, como essa daqui, por exemplo, a Praia da Pipoca. Difícil dizer qual veio do milho e a que é formada pelo calcário das algas marinhas. Recentemente descoberta pelos turistas, a praia está ameaçada. Todo mundo que vem aqui quer levar uma pipoquinha de lembrança para casa. Nas outras ilhas do arquipélago, as praias mais comuns são assim, de areia preta, vulcânica. Esta, em Lanzarote, é El Golfo, mas todo mundo conhece como Charco de los Cricos. É o nome deste lago de água incrivelmente verde por causa das algas que vivem no fundo. No entorno das ilhas, onde a rocha vulcânica é mais resistente, nem a força das ondas foi capaz de amaciar a paisagem. Estes costões, também em Lanzarote, fazem parte do balneário mais exclusivo e, ao mesmo tempo, mais livre de toda a Espanha. Aqui você pode andar sem roupas, por onde você quiser. E é por toda parte mesmo. Já na entrada do povoado, uma placa alerta os desavisados. E olha aí o Heinz levando os cachorros para passear. Em outros lugares, para ficar nu, você tem que se trancar do seu apartamento. Aqui eu fico em casa, no trabalho, eu lavo o carro, tudo. 365 dias do ano sem roupa. Tudo começou na década de 70, quando um alemão construiu casas aqui. Logo, o lugar se tornou o destino preferido de naturistas de vários países. Recentemente, Charco del Palo foi declarado o primeiro povoado naturista do planeta. O que o difere de outros polos nudistas mundo afora é que aqui, para minha sorte, que não sou adepta, pessoas vestidas também são bem-vindas. O arquiteto Alexander Ott também veio da Alemanha há 22 anos atrás. Ele administra imóveis que são alugados para veranistas
que não perdem tempo escolhendo o que pôr na mala. A maioria vem da Europa, especialmente da Alemanha, França e Inglaterra. Com respeito, sim, claro. Aqui sempre há respeito. Se teu vizinho vai para uma praia naturista, no máximo dizem: ah, que atrevido, fica sem roupa, mas nunca pensam mal. Vale, lhe gusta isto? No trabalho, Alexander está sempre vestido, mas só vai à praia como veio ao mundo. Pergunto a ele como se sente. É muito difícil falar de sensações. Por exemplo, é difícil explicar o que é um beijo. Se já beijou na vida, sabe como é. Aqui é só você. Como Deus fez. É muito bonito. Dias depois, fomos a Maspalomas, na ilha de Gran Canária, um dos balneários mais badalados do arquipélago. A praia vive lotada. De um lado, o mar aberto. Do outro, dunas de areia fininha que ocupam uma área 3 vezes maior do que o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E aqui também, mesmo no meio da multidão, aos que querem aproveitar o sol assim, por completo, sem qualquer censura ou constrangimento. Desde a chegada dos primeiros navegadores, a beleza das Ilhas Canárias impressiona os visitantes. Na antiguidade, diziam até que esta região era a das Ilhas Afortunadas, um paraíso mitológico, onde os heróis eram recebidos pelos deuses depois da morte. Antes do descobrimento das Américas, quando as Canárias começavam a ser povoadas, a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana e o oceano, além do horizonte, cheio de demônios. Era o medo do desconhecido, das tempestades em alto mar. Naquele tempo, neste local, no extremo oeste da Ilha de Hierro, era a porção de terra mais ocidental que se tinha notícia. Aqui era o fim do mundo. Seguimos agora para a ilha de La Gomera, a segunda menos habitada do arquipélago, com pouco mais de 20 mil habitantes. A história diz que o Cristóvão Colombo parou aqui antes de seguir para a América em 1492. Mas além dessa história, essa ilha tem lá os seus mistérios. La Gomera tem um relevo bastante acentuado. São paredões que brotam do mar por toda a costa e vales profundos. Para vencer estas encostas, os moradores tiveram que ser criativos. O que vocês estão ouvindo não é música, nem imitação de passarinho. Essas meninas de uma escola pública de La Gomera estão no maior bate-papo. Esta é uma aula de silbo-gomero, uma linguagem assobiada que era usada pelos aborígenes da ilha e que foi adaptada ao castelhano com a chegada dos espanhóis. O silbo é linguagem substitutória. O silbo é uma linguagem substituta. Então eu posso falar o seu nome falando Dulcinea ou posso assobiá-lo. Eu me chamo Francisco, mas eu posso assobiar também. Francisco Correa é o coordenador das turmas de silbo-gomero nas escolas. Ele nos conta que essa linguagem foi muito útil num tempo em que a ilha não tinha telefone e sequer estradas. Os moradores usavam os assobios para conversar com os vizinhos entre os penhascos. E dependendo da força dos pulmões, as mensagens podem ser ouvidas a quilômetros. Está registrado no livro dos recordes, uma distância de 8 quilômetros, mas numa condição muito favorável, com vento a favor. Normalmente, 2 quilômetros é um alcance muito bom. O professor explica que entender os assobios é muito fácil. Agora vou assobiar buenos dias, buenas tardes e buenas noches.
Difícil mesmo é tentar reproduzir os sons. Tá saindo ventinho aqui, até agora só ventinho aqui, vamos lá. A estratégia é essa mesmo, ir assobiando com ar. Fazemos isso com as crianças também. Durante muito tempo, o silbo ficou adormecido porque era associado à vida rústica do campo e a um passado de pouca tecnologia que não se encaixava mais nos tempos modernos. Também deixou de ser ensinado pelos mais velhos aos mais jovens. E por ser uma linguagem sonora, sem texto, praticamente desapareceu. Um dos responsáveis pela recuperação da linguagem foi o artesão e músico Isidro Ortiz, hoje com 89 anos. Ele tinha se mudado para a Venezuela nos anos 50, em plena ditadura espanhola. Quando voltou, 30 anos depois, percebeu que ninguém mais usava o silbo. E passou os 20 anos seguintes ensinando a linguagem para as crianças da ilha. Eu fiquei bastante satisfeito porque achei que o silbo chegaria ao fim. Mas hoje está distribuído em todos os cantos da ilha. E vejo que meus ex-alunos também já estão dando aulas. Atualmente, as aulas de silbo são obrigatórias nas 13 escolas da ilha. E mesmo entre os mais novinhos, já tem quem dê um baile. Neste lugar tão cheio de desafios, até mesmo uma simples caminhada exigia alguma arte. Isso que vocês estão vendo é uma das atividades esportivas mais conhecidas aqui nas Ilhas Canárias e surgiu da necessidade dos pastores, conduzindo as cabras, se locomoverem por estes terrenos tão acidentados nas encostas das montanhas. Com a ajuda de um bastão, os praticantes vão deslizando morro abaixo. É o salto do pastor. Ana, de 16 anos, aprendeu com o pai quando ainda era criança. Não há muitos jovens que praticam porque a maioria não gosta de sair ao ar livre, mas é algo que caracteriza a nossa ilha e é sempre importante que uma tradição não se perca. A técnica que permite descidas mais rápidas e mais seguras só foi abandonada pelos pastores depois da abertura de estradas e virou diversão. Você vai por lugares onde não passa ninguém, que muitos poderiam dizer que é impossível passar. É como um jogo de ir superando obstáculos. É liberdade. La Gomera é também uma das mais místicas das Ilhas Canárias. Talvez porque a região central, de grandes altitudes, vive coberta pelo nevoeiro. E é para lá que nós vamos, até o Parque Nacional de Gara-Ronai. O clima úmido é perfeito para a laurisilva, uma floresta densa que cobre toda a região. Mas nesta área, uma clareira deu asas à imaginação dos moradores. Há quem diga que aqui a floresta não cresce porque era neste lugar que as bruxas faziam os seus rituais. Na verdade, aqui ficava a cratera de um vulcão que depois virou lago. Por isso o solo é tão diferente. Mas ainda hoje há pessoas que dizem ver coisas inexplicáveis nesta região. Carlos Simancas é estudioso do folclore e das lendas de La Gomera. Ele conta que no passado, as parteiras, chamadas de bruxas por integrantes da igreja, costumavam vir aqui em busca de plantas medicinais. Esta mata ao redor, coberta de flores delicadas e de árvores centenárias, tem lá seu ar de floresta encantada, mas só durante o dia. Imagina cruzar os bosques de noite. Aparecia de tudo, aparecia o diabo. É simplesmente a mitologia que herdamos dos antigos gomeiros e que misturamos com a cultura europeia. Uma das lendas mais conhecidas de La Gomera é a história de Gara, uma princesa que vivia aqui, e do jovem Ronai, de Tenerife, a ilha vizinha. O casal se apaixonou, mas os pais de Gara proibiram a união. Os dois então fugiram, mas foram cercados no ponto mais alto da ilha. Para não serem separados,
Eles pegaram um graveto, espetaram as pontas no peito de cada um e se uniram para sempre num último e forte abraço. Este romance, com ares de Romeu e Julieta, é que deu origem ao nome do parque, Garajonay. Para nós, continua sendo um lugar mágico. É onde nos reunimos. Uma espécie de praça pública, é o hall da nossa casa. Nosso destino agora são as Montanhas de Fogo, na ilha de Lanzarote, palco das últimas grandes erupções das Canárias. Numa noite de setembro de 1730, os moradores da ilha de Lanzarote presenciaram assustados uma montanha brotar da terra. Nos 6 anos seguintes, surgiram vários vulcões que cuspiram fogo, toneladas de lava, rochas e cinzas. 11 aldeias desapareceram. A geografia e a história dos moradores deste lugar mudaram para sempre. Estamos no Parque Nacional de Timanfaya, considerado uma das maravilhas naturais da Espanha. Quem nos conduz é o guia Nino Delgado. Apaixonado pela natureza, ele chegou a morar no Brasil antes de trabalhar como guia no Timanfaya. A natureza é bela onde quer que esteja, seja numa selva, seja num vulcão. A deste lugar está num festival de cores e de texturas, dependendo do tipo de minério e da consistência da lava que veio à superfície. Em alguns lugares não cresce quase nada, só os líquens. São fungos que sobrevivem à secura e que vão degradando a rocha até formar um solo mais amigável para as plantas. Aqui está tudo muito bem conservado, porque o clima é muito seco. Se vocês tivessem uma erupção como esta no Brasil, em 50 anos, as lavas já estariam cobertas pela vegetação, porque lá chove muito mais. O Parque Timanfaya tem 25 grandes crateras. Nesta área, o acesso é controlado. Turistas só veem os campos de lava pela janela dos ônibus. Já os cientistas têm acesso livre a um laboratório subterrâneo que monitora a pulsação da Terra, alterações de temperatura, pequenos tremores. Mas é do lado de fora que sentimos o planeta vivo. O Orlando vai fazer uma medição, ele é técnico, e aqui fora a temperatura está a 20 graus. Ele vai por esse termômetro aqui, para saber qual a temperatura debaixo da terra. Imediatamente a temperatura sobe, ó, de 20 graus, 143, 146. Se deixar aqui, vai a quanto? Hemos medido hasta 240 graus. Ele diz que pode ir até 240 graus. Depois da erupção de 1730. Depois da erupção, ficou um calor residual a 4, 5 quilômetros de profundidade. Este calor continua lá embaixo, a 800 graus, e sai por fraturas até a superfície. Vamos agora até um ponto onde o calor está ainda mais aparente. Neste buraco, o capim seco se incendeia instantaneamente. Os moradores da ilha antigamente usavam o calor das rochas vulcânicas para cozinhar. Hoje, este restaurante tem uma espécie de churrasqueira que aproveita a quentura das profundezas. O cozinheiro explica que linguiças e pedaços de frango saem daqui assadinhos em menos de meia hora. Bom apetite. Muitas graças. Então, vamos saber agora se o frango assado no calor vulcânico tem alguma diferença no sabor. Olha, ele pode até lembrar um frango assado no forno, mas não tem aquele sabor, por exemplo, uma carne assada no carvão, né? A consistência dele é mais macia, ele é mais tenro, não tem aquela crosta, aquela casquinha. Ao lado do restaurante, outra experiência faz todo mundo pular de susto. Ui! Ok, ele fez uma primeira demonstração aqui. Agora é o seguinte, eu vou explicar.
Tem aqui tubos de metal, a uma profundidade de 6, 7 metros. E a temperatura lá embaixo é de quantos graus, Juan? 400 grados. 400 graus. Então, o Juan costuma fazer essa demonstração aqui para mostrar o quê? Mostramos uma coluna de vapor, um geyser artificial, para que vocês possam ver a temperatura que alcança simplesmente a 7 metros. E dá um jato de vapor fortíssimo, né? Parada? Tem jeito, a gente se assusta do mesmo jeito. Estes fenômenos são chamados de anomalias geotérmicas. A pesquisadora Helena Mateu explica que eles não servem de indicadores de que novas erupções estão a caminho, mas que essa hipótese também não pode ser descartada. Estamos num território ativo e pode haver novas erupções em qualquer uma das ilhas. Formada em geologia, Helena trabalha num centro de estudos em Lanzarote que recebe especialistas em vulcões do mundo todo. Ela diz que não há uma explicação para os vulcões entrarem em erupção. Mas, ao mesmo tempo, ela tranquiliza e diz que muito antes de uma explosão, os vulcões costumam sim dar sinais claros. Às vezes há uma série de sintomas, tremores, a terra se deforma, a emissão de gases fora do normal. Pode ser que tudo isso seja só uma agitação da câmara magmática, mas pode ser que haja uma erupção. Enquanto não há sinal de perigo no horizonte, aproveitamos o passeio para admirar essa beleza bem do meio da cratera. Difícil acreditar que aqui onde nós estamos ficavam as terras mais férteis de Lanzarote e que foram soterradas pela lava do vulcão. O mais incrível é que, passados 300 anos, a gente pode sentar aqui no coração do vulcão e ficar simplesmente admirando este cenário tão grandioso. Difícil também é pensar que desta terra tão seca e quente sai uma bebida que, para ser produzida, precisa exatamente do contrário, o vinho. A forma de plantar as uvas em Lanzarote é única no mundo e transformou áreas de cultivo num cenário surpreendente. Os produtores abrem covas neste solo preto, formado por pedriscos vulcânicos chamados de picon. As covas são protegidas do vento forte por círculos de pedra. No centro, são plantadas as videiras, que só floresceram na ilha depois das últimas erupções e se tornaram uma das principais forças econômicas de Lanzarote. Aqui a gente pode entender como é que funciona, como é que uma terra tão seca, árida, produz tão bem. A chuva cai sobre a cinza vulcânica, se infiltra aqui na argila, que é a parte fértil do terreno, mas a cinza vulcânica ajuda a manter a umidade. E assim as raízes vão se espalhando aqui por este terreno. Alejandro Bessay é o enólogo responsável pelo controle de qualidade desta vinícola, que iniciou suas atividades há mais de 100 anos. Ele diz que faz 3 meses que não chove, mas olha só, a poucos centímetros a gente sente a umidade, até muda a cor da cinza vulcânica, a diferença. A composição do solo e a pouca umidade afetam diretamente a formação das uvas. Elas ficam com cachos e frutos menores, mas, segundo Alejandro, com um perfume mais concentrado. Depois de colhidos, os frutos seguem o processo normal de fermentação. Desta vinícola saem todos os anos 300 mil garrafas de vinho. É um vinho que é mais floral e enche a boca. Um vinho redondo. É um vinho elegante também. Delicioso. Aqui se costuma dizer que a essência do vulcão está na taça. Sabe? A explicação para o nome das Ilhas Canárias está na bandeira do arquipélago. Vem do latim cane,
porque aqui havia muitos cachorros. E na ilha de Gran Canária, uma construção anterior à chegada dos espanhóis intriga estudiosos até hoje. O Cenóbio de Valerón é um conjunto de covas escavadas manualmente pelos primeiros moradores da ilha. Estas covas eram usadas pelos aborígenes para guardar trigo, cevada, lentilha, figo seco. Não se sabe se cada um destes buracos pertencia a uma família ou se era de uso coletivo. O armazenamento desses cereais era para garantir os períodos de seca ou de praga nas lavouras e serviam também como depósito de sementes para as próximas plantações. São quase 300 covas que foram abertas numa escarpa de difícil acesso, quase uma fortaleza natural. Era como um banco. O que se guarda num banco? Dinheiro, o mais precioso para a sociedade atual. Para eles, guardavam os grãos. O arqueólogo Valentim Cruz, que estuda o cenóbio há 12 anos, explica que todas as covas tinham portas para proteger os grãos de insetos e de outros animais. Havia ainda 5 cavernas grandes que funcionavam de abrigo para os guardiões do celeiro. Isto nunca poderia estar só, estar abandonado, porque podia ser roubado por piratas ou pelos inimigos. Valentim nos leva por galerias onde o público não tem acesso. Ele disse que nessa galeria o piso está protegido com essa camada de areia, porque aqui embaixo tem achados arqueológicos importantíssimos, que eles ainda vão fazer as escavações para pesquisar. O que já se sabe é que este celeiro pode ter sido construído há pelo menos 800 anos e que foi usado até a chegada dos espanhóis, no século XV. A ilha de Gran Canária era a ilha mais desenvolvida. E o cenóbio é mais uma prova de que aqui tínhamos uma sociedade muito organizada. Há uma história aqui nas Ilhas Canárias sobre a existência de uma nona ilha. É San Borondón, a Ilha Fantasma. Chegou a aparecer até em mapas antigos de navegação. E dizem que algumas pessoas a avistaram das ilhas mais a oeste do arquipélago. E quando tentavam ir até lá, a ilha sumia. Seria miragem? Uma combinação das marés com as nuvens? O fato é que depois de 2 semanas, vendo tantas belezas aqui nas Ilhas Canárias, se a gente fechar os olhos, vai achar que tudo não passou de um sonho.